que era o dinheiro. Então, é um absurdo, né? A origem da dívida é uma incógnita. Depois, na década de 90, a União refinanciou essa dívida dos estados, exigindo que os estados fizessem um plano de ajuste fiscal, com demissões, com corte de gastos, com privatizações, exigindo que os estados privatizassem o patrimônio, inclusive os bancos estaduais. O banco aqui da Bahia foi privatizado, e assumisse o passivo desses bancos no PROES. Então foi um pacotão no final da década de 90. Essa dívida refinanciada pela União chegou no patamar tão elevado, de cobrança de remuneração nominal tão elevada pela União, que de uns anos para cá, os estados começaram a se endividar junto ao Banco Mundial e junto a bancos privados internacionais para pagar para a União. Quer dizer, uma verdadeira aberração que grita contra o nosso federalismo, né? Nós já descobrimos diversas fraudes desse processo de endividamento dos estados, e o resultado desse processo é mais sacrifício social, né? Bom, no caso da Bahia, você sabe quanto é a dívida do estado da Bahia? Ó, lá em 97, em dezembro de 97, a dívida que foi refinanciada pela União, a dívida da Bahia, refinanciada pela União, foi 882 milhões de reais. Ninguém tem nem ideia que dívida era essa, né? Isso é um trabalho do núcleo aqui. Nós vamos fazer um pedido de informações. Se vocês aprovarem, hoje a gente já sai daqui com um pedido de informações para a Secretaria de Estado de Fazenda da Bahia, para a gente saber o que vocês estão pagando, né? Bom, aqui, quanto que era mesmo? 882 milhões. Essa era a dívida, valor da dívida refinanciada. Só que o que foi refinanciado mesmo para a Bahia foi, vocês conseguem ler daí? 2.595. Ué, mas não era 880? Por que virou 2 bi? Vocês sabem por quê? O passivo do banco que foi privatizado. 1.600, depois mais 113 milhões. Que passivo era esse? Vocês estão pagando. Então, olha só, uma dívida que já era enorme, 882 milhões, virou 2.595, porque o Estado da Bahia assumiu um passivo do banco privatizado de 1.700 e tanto. Que passivo era esse? Vocês só sabem que estão pagando, né? Apesar do pagamento obrigatório, porque a Bahia nunca deixou de pagar, até porque se deixasse de pagar, a União seguraria o fundo de participação dos estados, então nunca deixou de pagar. Essa dívida hoje é 7.800, hoje não, em dezembro de 2012, porque 2013 ainda não está fechado, 7.876. Então vocês estão entendendo por que os baianos passam tanto sacrifício? Olha para onde está indo o dinheiro. E enquanto a gente não se mobilizar e cutucar isso aí, isso não vai modificar não, tá? Tanto não vai, isso aí é uma lista das ilegalidades que nós já detectamos. Desrespeito ao federalismo, cobrança de juros sobre juros, capitalização mensal de juros, cobrança de juros superiores ao autorizado, exigência de garantias, desequilíbrio entre as partes, desconsideração do valor de mercado dos títulos, porque muitos estados tinham títulos públicos que não valiam 15%, 30%, dependendo do estado. Esses títulos eram negociados em mercado com valor baixíssimo.
Quando a União refinanciou por 100%, transferindo ali um valor para o mercado financeiro injustificado e etc. Bom, o que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados aprovou ano passado o projeto 238 e o Senado, no Senado esse projeto recebeu o número 99, já aprovou das comissões e vai abrir os trabalhos do plenário de 2014 com esse projeto de lei 99. O que é esse projeto de lei? Desde a CPI da dívida, que nós estamos martelando para esse problema da dívida dos estados. Os estados começaram a pressionar o tesouro, os juros muito altos, etc. A União fez uma proposta de modificar os juros cobrados dos estados, mas só a partir de agora, sem retroagir os juros excessivos que foram cobrados até aqui, tá? Então, eu vou deixar essa tela aí para vocês verem isso depois, então na hora do debate a gente pode aprofundar nisso, o que significa realmente esse projeto de lei. Ele simplesmente altera o índice de atualização de GPDI para IPCA e altera o tamanho dos juros de 6 a 9 para 4, tá? Pode passar a seguinte também. Bom, gente, para finalizar, o que nós queremos saber com a auditoria é que dívida é essa. Já que a gente está pagando, a gente tem direito, né? De onde vem essa dívida? Quanto que nós realmente tomamos emprestado? Porque, por exemplo, no caso da Bahia, aquela dívida do PROES, do passivo do banco, vocês tomaram aquele dinheiro emprestado? Não. O Estado tomou aquele dinheiro emprestado? Não. Aquilo ali não pode se chamar de dívida pública. É qualquer outra coisa, menos dívida pública. Então nós queremos saber quanto que nós realmente tomamos emprestado, o que devemos, quem contraiu os empréstimos, onde foram aplicados os recursos, quem se beneficiou, qual a responsabilidade das autoridades e dos credores, etc. Né? O que ele vai responder essas perguntas? Uma auditoria. Né? No caso brasileiro, a auditoria está prevista na Constituição Federal de 88. No ano 2000, nós realizamos um grande plebiscito popular, como o Lorival falou aqui no início. Daí, desse plebiscito, nasceu a Auditoria Cidadã da Dívida, em respeito à Constituição e em respeito aos cidadãos que votaram no plebiscito. Um dos principais passos foi a CPI da Dívida, como eu mencionei, que permitiu acesso a muitos documentos, porque só é possível fazer auditoria em cima de dados e documentos, né? O Equador deu uma lição de soberania ao mundo inteiro. Em 2007, o presidente do Equador convocou uma comissão para fazer a auditoria oficial da sua dívida. Baixou um decreto, criou uma comissão. Eu tive a honra de ser designada nesse decreto, participei lá da investigação. 2 anos depois, com a auditoria concluída, de posse do relatório, ele fez uma proposta para o mercado de recomprar os títulos por 30% do valor de face. Embora o nosso relatório indicasse que eles não teriam que pagar nada, mas ele politicamente avaliou que existia uma corresponsabilidade dos equatorianos, ele propôs arrematar por 30% do valor e ponto final. Qual foi a grande resposta? 95% dos detentores dos títulos equatorianos entregaram os títulos, assinaram uma declaração de que não entrariam em nenhum fórum nacional ou internacional contra o Equador, e o Equador anulou 70% de sua dívida e pôs fim a esse processo. O resultado disso é isso aqui, ó. Nesse gráfico, as colunas azuis são o gasto social e a coluna vermelha, o gasto com a dívida. Olha lá, desde o ano 2000 até 2011. Aqui, ó, em 2000, o gasto social estava aqui, o gasto com a dívida aqui. E
sempre assim, o gasto social muito aquém do gasto com a dívida. Em 2007, quando o Rafael Corrêa assume, ele já começa a questionar alguns pagamentos da dívida e inicia a auditoria. Em 2008, quando nós entregamos o relatório, ele deixou de pagar os juros que venceriam aí em 2008 e já transferiu todo aquele valor para saúde e educação. Aí, em 2008, ele já muda a correlação, né? Cresce o gasto social e o gasto com a dívida já não sobe tanto. Em 2009, quando ele faz essa proposta para o mercado e anula esse 70%, olha o gasto com a dívida e olha o gasto social. E a partir daí. Então, esse exemplo equatoriano mostra a eficácia de uma auditoria. Mostra que é possível enfrentar o mercado. Então, a gente não precisa ter medo desses discursos de que vai enfrentar o mercado, o mundo vai cair. Não, não vai cair. Né? E é possível. Né? É possível fazer. O Equador mostrou que é possível. Né? Pode passar. Então, com isso, gente, eu vou concluindo. O instrumento do endividamento público tem sido usurpado pelo setor financeiro. Em vez da dívida significar um aporte de recursos, está significando um mecanismo de subtração de recursos. A gestão e as políticas do Estado brasileiro estão orientadas para atender interesses privados e não interesses da coletividade. A nação está submissa ao mercado, nosso desenvolvimento socioeconômico está travado, metade dos recursos orçamentários sendo transferidos para o pagamento de uma dívida que ninguém sabe dizer que dívida é essa. Sistema da dívida se reproduzindo no âmbito dos estados e municípios de forma inaceitável, com consequências graves, sacrifício social, exclusão, miséria, violência, inaceitáveis para a sétima economia mundial. Nós temos que ter estratégias de ação. O que a gente acredita é na revolução a partir do conhecimento. Porque a gente entende que as pessoas, quando elas tomam conhecimento de fato, elas se sentem empoderadas e elas passam a multiplicar esse conhecimento, né, criando uma consciência coletiva de mudança. Tem que mudar, isso não pode continuar desse jeito, né? Então, nós queremos uma auditoria da dívida com participação cidadã para garantir que os recursos existentes em nosso país se destinem às necessidades sociais. E a auditoria cidadã, gente, vai ser feita por todos nós, né? Nós temos que rever o privilégio da dívida inserido na Constituição. Nós temos que rever a política monetária e fiscal, atender os direitos humanos, garantir transparência e exigir uma gestão ética dos recursos brasileiros. Pode passar. Para ajudar nesse processo de conhecimento, nós temos aí as publicações populares, que estão à disposição aqui ou então também na loja virtual da editora Inove Editora, que vocês podem adquirir. Pode passar. O livro mais recente é esse, Auditoria Cidadã, Experiências e Métodos, que fala de todo esse processo de financiarização e que ensina mesmo o método para fazer uma auditoria social. Pode passar. E fico aí à disposição, gente, para atender as perguntas de vocês, agradecer imensamente e fazendo votos, né, que hoje, nesse ato, seja lançado o núcleo, que a gente já saia daqui com esse pedido de informações. E muito obrigada.